Fala, nação rubro-negra, eu sou o Túlio, dono do canal Colosso Rubro-Negro. Esse é o meu primeiro vídeo, né, falando de Flamengo. Eu sempre quis ter um canal assim, então espero que vocês gostem. Eu vou procurar melhorar, para ter certeza disso. Quem estiver assistindo aí, vê se deixa o like pra gente aí, se inscreve no canal, que vai ser bastante importante pra minha evolução, né, e pro crescimento do canal. E eu escolhi esse vídeo sobre o Saul e o Jorginho, né, pra começar bem, falando de coisa boa sobre o nosso Mengão. E a gente vinha sofrendo um pouco com o Alan e Everton Araújo, né? Depois da lesão do Pulgar. E esses caras parece que vieram para consertar o meio-campo rubro-negro, que andava meio. O Jorginho até que sim, né? É craque de bola, foi segundo melhor do mundo, terceiro melhor do mundo, quer dizer. E com o Saul acho que só tem a somar a nossa meiuca, né? Então vamos ver o vídeo, que eu sei que vocês querem ver. Eu vou parar de enrolação e play. No último domingo, Felipe Luiz testou o Saul como volante ao lado do Jorginho no meio de campo. Deu certo o encaixe. A torcida do Flamengo aprovou. Grande atuação do Flamengo no Beira-Rio. Derrotou o Internacional. E poucos dias ele repete essa dupla, porque já tinha colocado em campo no Campeonato Brasileiro. Repete a dupla na Libertadores. E um dado curioso é que o aproveitamento dos dois é muito alto quando ambos estão juntos na mesma partida desde os tempos do Chelsea. Em partidas que começaram como titulares, os dois têm 100% de aproveitamento, Saul e Jorginho, apesar da curta amostragem. Então, Jorginho e Saul jogando juntos. São 17 jogos, 15 vitórias, 2 empates, aproveitamento de 91,8%. Não perdeu essa dupla, hein? Quando jogaram juntos. E 10 jogos dos 17 sem sofrer gols, sem ser vazado. Isso por Chelsea e agora Flamengo. Juntos como titulares na carreira, aí 100% de aproveitamento. 6 jogos, 6 vitórias e ficaram 3 jogos sem sofrer gols. Apenas no Flamengo, já são 4 jogos com a camisa rubro-negra. 3 vitórias, 1 empate, aproveitamento de 83,3%. E 2 jogos sem sofrer gols. Apenas no Chelsea foram 13 partidas com essa dupla, Jorginho e Saul, com 12 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 94,8% de aproveitamento e 8 jogos sem sofrer gols. Então, que dado curioso, né? Jorginho e Saul, que sintonia que tem essa dupla. Vou ter que fazer um break na rádio. Seguimos no YouTube. Vampeta, Flávio Piperno tá aí. Eu vou aproveitar a propaganda aqui da Jovem Pan, né? Já dando os devidos créditos ao pessoal da Jovem Pan, dizer que, para quem não sabe, os dois já atuaram juntos no Chelsea, né? Na época o Saul tem uma passagem breve pelo Chelsea, mas eu não sabia desses números não, interessante. Deu certo no Campeonato Brasileiro, repetiu na Copa Libertadores. Dupla que está invicta na carreira aí, tanto pelo Chelsea como pelo Flamengo, Jorginho e Saul. Então, Pedro, você vê, né, a força do plantel do Flamengo, né? E a qualidade individual de seus atletas. Se você pegar aqui um Flamengo, vamos supor, um Flamengo reserva. Olha esse time, Flamengo reserva. Emerson Royal, Danilo, aí você bota o Vina para jogar de zagueiro, e na lateral esquerda o Ayrton Lucas. Aí Pulgar e Alan. Aí você vem com Carrascal, né? Aí nem fala o Carrascal que foi contratado, cara. Carrascal. Aí você tem Carrascal, você pode fazer o ataque com Cebolinha, Pedro e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo. Ainda vai sobrar o Alcian. Plata? Não, Plata é titular. Não, você tá falando dos reservas. Reserva. Dos que sobraram, ainda vai sobrar decisões, ó. De La Cruz, Juninho Azerbaijão. Que são reservas. Olha verdade, só. Verdade. O menino lá, o outro da base. O Everton Araújo. Everton Araújo. O outro que ia para Portugal e voltou. Jogou até outro dia de titular. Tava indo para Portugal sendo vendido. Matheus. Tem os dois, Matheus e Matheus. Olha só. E o menino atacante que todo mundo tá criticando aí porque ele é folgado. O senhor tá falando que o Alcian, olha só quantos ainda sobra dos 22. Nossa, time é muito Se forte. tiver todo mundo inteiro. O moleque é folgado? Não, todo mundo. O moleque é folgado? Não, tá todo mundo falando, aquele jogo lá contra o Atlético Mineiro. Falou que o moleque era folgado. Olha só, Fran. Contratou Carrascal. A gente nem tá botando Carrascal aí. Eu tinha esquecido De La Cruz, ó. Vamos supor um meio-campo com Pulgar, Alan, Carrascal e De La Cruz, Pedro
e Cebolinha. Olha, ainda sobra Juninho e o Luiz Araújo. Não, né? ainda tem Tava na reserva na outra. Luiz Araújo. Você tem que sacar um desses aí, ó. É uma força muito grande. Então, eu acho que o Flamengo tem uma coisa diferente de todo mundo aqui na América do Sul. Ninguém tem tanto jogador de meio campo como tem o Flamengo. As opções, demais, é demais. No meio campo, E de beirada também, de beirada dos dois lados do campo, porque quando você tem o Prata, o Luiz Araújo, o Cebolinha, o próprio Bruno Henrique pode fazer. Sim, sim. Tem o Vitor Hugo. O Vitor Hugo. É Vitor Hugo que eu tava falando. Que voltou. E Matheus Gonçalves, que estava para ir para o Cruzeiro, não foi? Jogou no Bragantino esse aí, né? Matheus Gonçalves, voltou pro Flamengo. Olha quantos sobram ainda. Por isso que eu acho que o Palmeiras tem que Os dois zagueiros, que eu não sei o nome agora, é convocado para a seleção sub-20 direto. Por isso que eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás do... Um deles jogou com o Vitor Reis, eu vou lembrar o nome. O Palmeiras tem que ir atrás do Andrés Pereira para ontem, porque nesse setor o Palmeiras está muito enfraquecido depois que o Richarlison saiu. Não dá para comparar o Richarlison com os outros que o Palmeiras tem lá. De volta agora sim pela Rádio Jovem Pan em todas as plataformas com o bate-pronto desta sexta-feira, falando do Flamengo, dessa dupla Jorginho e Saul. Dupla 100%, hein? Quando jogaram juntos lá no Chelsea e agora no Flamengo também não perderam ainda. Jogaram juntos e se enfrentavam pela seleção espanhola, seleção italiana, né? Depois, antes de o Saul ir pro Chelsea, Atlético de Madrid, Saul e Cuca era a dupla de volante no Atlético de Madrid, enfrentava o Chelsea. São muito bons jogadores mesmo. Com a bola no pé, então, nem se fala. O Flamengo com muita qualidade, o Vampeta destacou aqui a quantidade de opções que tem o Felipe Luiz, Flávio. E com essa dupla que chama a atenção, que deu certo no Campeonato Brasileiro, repetiu agora na Libertadores. Jorginho e Saul são dois jogadores experientes, dois jogadores que dão combate no meio de campo, sabem sair jogando. Setor de meio de campo, que é importantíssimo, né? Tem a música lá do Skank, que o Vampeta gosta de citar, o meio de campo, o lugar dos craques, que vai levando o time todo pro ataque. O Flamengo tá bem servido. Você vê que é tanto craque que a gente até esquece o De La Cruz, né? Que não foi barato, né? O Vamp, você foi um dos maiores volantes que eu vi jogar. Jogava muita bola, campeão do mundo e tal. Essa dupla de volante, como é que você analisa? Eu acho que isso é legal porque você sabe mais. Pra mim é a melhor dupla de volante do futebol brasileiro. Isso são dois gringos. Um é brasileiro, mas é... Mas você acha que realmente vai entrar naquelas maiores da história ou é muito cedo? Não, muito cedo, mas se conquistar a Libertadores, eles têm um Mundial de Clube e vão enfrentar o Chelsea. Ou vai enfrentar o Paris Saint-Germain, que tem um meio campo também de muita qualidade. E eles são acostumados a enfrentar esses jogadores. Essa dupla de volante. Por exemplo, eu prefiro o Saul jogando onde ele jogou com o Jorginho do que botar o Saul aberto lá na esquerda onde o Gerson jogava. Para mim ele é muito melhor ali. Ele até foi um pouquinho mais lá, né? No segundo tempo ele até foi. E aí, sabe o que eu estava falando no comentário do jogo? Sobre a dupla de zagueiros. O Léo Pereira e o Léo Ortiz, a saída de jogo deles é excelente, principalmente do Léo Ortiz. Olha os caras que o Flamengo tem para sair jogando, um negócio impressionante. E na beirada do campo, o Alexandre também muito experiente, tem bom passe. O Vina também muito bom. Você pode até usar ele de zagueiro, botei até ele na escalação, botei ele de zagueiro. Porque ele já jogou pela seleção uruguaia de zagueiro. Aí, então, quer dizer, a qualidade técnica do Flamengo é muito boa. Agora sim. Ayrton Lucas, Royal tá chegando agora. Royal tá com o tornozelo. Vai voltar agora na semana. Vai voltar logo. Mas a qualidade técnica é um time muito técnico. É o Flamengo que chama atenção. Pra ganhar, tem que fazer que nem o Cuca fez. É marcar homem a homem e caçar os caras até o final e ter condicionamento físico. E isso os argentinos sabem fazer bem, viu? E não a pressão também que o Galo fez ali na saída de bola do Flamengo. E deu certo, funcionou. Funcionou naquele jogo do Maracanã. Com uma dupla de zaga, como citou o Flávio, que tem uma saída de jogo com muita qualidade, né? Sai jogando com muita qualidade, que é Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Ortiz, que era volante e passou a jogar como zagueiro e isso deu super certo. O jogador que tem uma desenvoltura para jogar e também para defender, né? Tem essas duas vocações. E o Léo Pereira são atletas que poderiam estar facilmente aí em seleção brasileira. O Carlo Ancelotti está monitorando, está de olho em todo mundo, mas essa dupla de zaga, a gente estava falando muito do meio de campo para frente, né? Mas o Flamengo também ali, Rossi, que eu considero bom goleiro, os laterais que já citamos aqui, dupla de zaga, é um time difícil, né, de ser batido esse Flamengo, Piperno.
Não, sem dúvida nenhuma. Hoje, veja, nesse recorte do pós-mundial para cá, é interessante a gente avaliar, por exemplo, o que os dois têm feito no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o Palmeiras têm, na volta do Mundial, né, campanhas praticamente idênticas. Aliás, o Palmeiras, inclusive, até encurtou um pouco a diferença que ele tinha em relação ao Flamengo. Na Libertadores, o Flamengo fez esses 2 jogos contra o Internacional em que ele sobrou. Fez uma primeira fase muito difícil, mas o time do Flamengo hoje é um time bem diferente daquele da primeira fase. Chegou muita gente, o Jorginho ainda não tinha atuado, né? Um jogador que faz muita diferença. O Saul. Então, é um Flamengo, sim, que mudou para muito melhor. Quando o Flamengo perde o Wesley, perde o Gerson, ficou aquela dúvida. Bom, o Flamengo vai ter que arrumar um novo lado direito, vai ter que se recompor e tal. Então, o Flamengo parece que vai se readaptando rapidamente em relação a isso. Ou seja, não dá para imaginar um time jogando daquela forma, com o meio-campista aberto pelo lado direito, mas hoje o Flamengo coloca alguém que atua mais pela beirada do campo e está resolvido o problema. Em compensação, o Flamengo ganhou exatamente qualidade nessa saída com esses 2 jogadores. O Flamengo, depois de uma sequência de 3 jogos com o Internacional e venceu os 3 jogos, agora terá o Vitória pela frente, do Vampeta, hein? Vai ter o Vitória na segunda-feira, esse jogo, às 21 horas. É nós, Leão. Vamos, Vitorinho. Vou torcer por vocês, mano. Pô, é nós. Joga os 2 na segunda-feira, né? Joga Palmeiras, né? Palmeiras às 19 horas, Palmeiras às 21. 19, Palmeiras e Sport, e depois Flamengo e Vitória na segunda-feira. Os 2 vão pegar os 2 leões do Nordeste. No Nordeste tem 3 leões, né? Galera, eu vou dar uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre, né, as opiniões de cada um. Quando você vê, né, caras como esses 4 aí, né, eles não são flamenguistas. São caras que acompanham futebol, né, vivem de futebol, são comentaristas, mas eles não amam o Flamengo, né? Todo mundo já viu o Piperno aí, o Vamp, às vezes o Flávio Prado aí metendo a língua no Flamengo quando é eliminado, né? Faz parte, essa coisa do futebol, você tem que ter audiência, e é isso aí mesmo. Mas quando você vê eles elogiando a qualidade dos jogadores, né, das contratações, a gente tem que ser realista e concordar que o nosso time é muito bom, né, os jogadores são muito bons, são muito técnicos, todos têm qualidade, né, por mais que futebol tem que se demonstrar no campo, né? A gente já ganhou com um time pior, já perdeu com um time melhor, né? E a gente torce para que o Felipe Luiz encontre sempre o melhor caminho para poder levar nosso time ao que a gente quer, que são os títulos no final do ano, né? Mas eu queria exaltar, né, nosso duplo de defesa, jogadores experientes, Jorginho, que já foi 3º melhor do mundo, Saul, que jogou em alto nível naquele time do Real Madrid, né, histórico pro Real Madrid. Real Madrid não, Atlético Madrid, desculpa. Os torcedores do Real Madrid querem me matar e do Atlético também. Então, eu só queria deixar registrado aqui que se esses caras estão elogiando, né, o Flamengo como estão, é porque realmente o trabalho está sendo bem feito. E eu quero acreditar nisso. Sei que tem alguns pontos que a gente precisa melhorar, né? É muito tranquilo eu falar que depois do jogo do Inter tá tudo uma maravilha, 100%. Mas a gente sabe que a gente vai ter etapas piores pela frente aí, e é o que tende a acontecer. Então, galera, eu queria agradecer quem ficou até aqui, né? O primeiro vídeo, como eu disse para vocês, espero que vocês tenham gostado, né? E eu não quero ficar dando pitaco demais, não. Assim, se vocês gostarem, vocês comentam aí embaixo. Se não gostarem também do pitaquinho, né, comentem também, que aí eu dou uma pausa, né? Tô aqui para agradar vocês, escutar vocês também e conversar sobre o Flamengo, que é o mais importante, que é o nosso amor, né? Que é o nosso time do coração. E então é isso, galera. Muito obrigado, né? Deixem um like aí mais uma vez, se inscrevam no canal para dar aquela forcinha, né? Então é isso, muito obrigado. Fiquem com Deus e vamos falar de Flamengo, o Colossal. Vamos lá.